Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Família que reza unida. Permanece unida. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, neste domingo a igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. Uma festa que está marcada no calendário para ser dia 1º de novembro, caindo num dia de semana, devido à sua grandiosa importância, a igreja transfere para que na acessibilidade litúrgica do domingo, todos venham a celebrar esta solenidade. Como aconteceu neste ano, caiu dia 1º num dia de semana e transferimos para o domingo seguinte. É verdade, caros irmãos e irmãs, de que ele antecede o dia 2, que é o dia da comemoração dos fiéis defuntos. Como que para nos apresentar de modo principal o qual era a finalidade e o projeto de Deus ao nos criar. E aqueles que, portanto, combatem o bom combate na igreja peregrina e na igreja purgante, a conquistar a glória que hoje nós celebramos na vida de tantos homens e mulheres que foram canonizados. Mas a respeito dessa verdade, do que são os santos na vida da igreja, há sempre, caros irmãos e irmãs, uma divergência entre cristãos a respeito de santos e santas. Sobretudo entre católicos e protestantes. Geralmente, na nossa casa, escutamos alguém que se levanta e diz: santo só Deus. Ninguém pode ser atribuído a este nome. Não sei aonde se encontra a dificuldade de encontrar na Sagrada Escritura, do Deuteronômio até o Evangelho, quando o próprio Jesus nos diz que sede santos, como o Pai do céu é santo. Por diversas vezes soa até muito comum escutar esse tipo de expressão na Sagrada Escritura. Sede santos, como o Pai do céu é santo. Sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Esta ordem, portanto, caros irmãos, é dirigida a nós. A busca da perfeição e da santidade. A conquista dessas realidades, porque Deus não iria propor uma coisa para brincar, sabendo de que nós não iríamos conseguir. Se Ele nos convoca, é porque Ele sabe da possibilidade que temos de sê-lo. Bastaria que nós disséssemos isso aos nossos irmãos cristãos protestantes, para que se acabasse de vez a questão de que a santidade atribuída a esses homens e mulheres tornariam eles uma espécie de semideus ou mesmo deuses, porque é essa a imagem que às vezes nossos irmãos protestantes têm quando escutam falar dos santos. Aqui eu não quero entrar de hipótese nenhuma daquilo que são os santos para o candomblé, para a macumba, para o espiritismo, né, desse povo que baixa. Os nossos, eles não baixam, eles sobem. E a categoria aqui que nós identificamos como santos, não são homens e mulheres que a igreja intitulam assim, para os tornar, como eu havia dito, semideuses ou deuses. Pelo contrário, a consciência da igreja na santidade desses homens e mulheres é constatada pela luta que eles tiveram com o pecado e pelas virtudes do evangelho que brilharam de tal forma na vida deles que para nós são exemplos a serem seguidos de uma vida íntima que eu quero ter com Deus. Eu não sei onde é que está a dificuldade de que nossos irmãos protestantes entendam essa categoria, esta expressão que damos a esses homens e mulheres, da forma com que o padre aqui está explicando. São exemplos a serem seguidos porque demonstraram em tudo aquilo que fizeram muito amor a Deus. E queremos imitá-los no amor, para perseverarmos, nós e eles, no amor de Deus. No amor de Deus. É verdade, caros irmãos, que a igreja tem uma forma solene, pública, de
proclamar um santo e uma santa da igreja. Que não tem nada a ver, aqui os critérios não são as chagas de Jesus que apareceram como em São Padre Pio, em São Francisco, dos milagres que depois Santo Antônio fez, e depois dos milagres dos sinais, de Santa Rita de Cássia, uma chaga que aparece na testa, então ela vai ser santa por causa disso. Esses não são os primeiros critérios, são importantes, mas eles não fundamentam aquilo que a igreja, na sua prudência, averiguou de santidade. Não são os prodígios extraordinários que levamos em conta para proclamá-los santos. A coisa mais extraordinária que faz com que a igreja solenemente e publicamente, de forma canônica, por isso que se chama canonização, de elevá-los, portanto, não é, no grau de santidade a ser imitado, são as virtudes do evangelho, do qual vemos impressa em toda a sua trajetória de vida. Quais são as virtudes? Fé, esperança e caridade. É verdade, caros irmãos e irmãs, que a igreja tem essa forma solene de proclamar os santos. Mas ela não desmerece de que existe, e muito, santos e santas que vivem no anonimato, sem serem solenemente proclamados santos, com uma fotografia na Praça de São Pedro, para dar indicação aos fiéis de que essa vida é uma vida santa, que possa servir de exemplo para os que ficam. A igreja também reconhece e sabe perfeitamente que existe uma multidão de santos não canonizados que vivem no anonimato entre nós, na família, na universidade, jovens, crianças, adultos e idosos, vivem, portanto, esta santidade. A santidade, caros irmãos e irmãs, que é a convocação de Deus para vivermos unidos a Ele. Há, portanto, esses santos e santas que são dignos de nossa atenção, a serem também imitados na sua firmeza de fé, na sua fidelidade a Deus. Em meio a tantos contratempos, em que tantas correntezas mundanas poderiam nos conduzir para outros mares, andamos contra a maré para alcançar o amor de Deus. Isso é santidade. Aqueles que são para nós exemplos de quem alcançou o amor de Deus. Nós ainda não terminamos a nossa batalha. E por isso que a igreja, canonicamente ou não canonicamente, o Espírito Santo concede homens e mulheres de vida virtuosa para indicar que a convocação de Deus para sermos santos ou perfeitos, como o Pai do céu é santo e perfeito, não é uma mentira. Não é uma mentira. É assim a geração dos que procuram o Senhor, dizia o salmo de hoje. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, há sempre quem covardemente não quer viver a vida de santidade, porque se percebe impossibilitado de abandonar a vida do pecado e da desgraça da qual resolveram fazer o seu ninho. Para esses, a santidade sempre aparece de forma desconfiada. Na verdade, eu sou da igreja há tanto tempo e ninguém vive essa palavra. Afinal de contas, o que esse padre diz não é tudo isso. Eu desconfio, tenho meu pé atrás. Dessa religiosa que vive dessa forma, é tudo casca. Desse leigo, dessa leiga. Não, essa coisa, a gente vive, escuta o evangelho, é bonito, mas ninguém vive não. Entre a sua opinião e do evangelho, eu preciso tomar decisão sobre uma das duas. Porque se você diz que ninguém vive a palavra de Deus, João, hoje, na primeira leitura, disse que viu no céu uma multidão que vestia-se de branco, com palmas nas mãos, porque tinham passado a grande prova. Entre a sua opinião de que as pessoas não vivem a palavra de Deus e que não existe santidade na vida delas, eu prefiro ficar com a descrição do livro do Apocalipse de João, do qual ele vê uma multidão que não se pode contar. E essa multidão
não foram para aqueles que escutaram e fingiram viver a palavra de Deus como uma casca, como você julga que as pessoas as vivam, quando o seu problema é a covardia de entrar na empreitada e na aventura de viver esta convocação de Deus de santidade e perfeição. É verdade que, considerando que eu não quero viver a santidade, impossibilitarei qualquer um de apresentar-se como tal. Porque diante de uma situação que eu vejo que se pode conseguir e eu não, a covardia aqui é minha. E para que eu me redima reconhecendo qual é a minha fraqueza, é melhor dizer que ninguém vive. Ninguém vive. Vive de fachada. Por isso, caros irmãos e irmãs, que aqueles que vivem uma vida de busca a Deus são tão perseguidos. A última bem-aventurança de hoje diz: vão insultar vocês, vão perseguir e vão dizer todo o tipo de mal. Você sabe o que significa todo tipo de mal? Pois eu vou lhe dizer. Todo tipo de mal significa todo tipo de mal. Todo o tipo de mal dirá contra a você. E sabe qual é o motivo, meus irmãos? Porque nossas lutas e a nossa vida nas virtudes do Evangelho, eles sempre incomodam a quem está decidido de não abandonar a vida de desgraça. A vida da graça é uma vida empenhativa. E entre essas duas opiniões, a de João, portanto, averiguou uma multidão sem limites. Não viveram, não é? Ou seja, camuflando-se, dizendo que vivia a palavra e não vivia, e conseguiram passar a perna em Deus e alcançar o céu. Afinal de contas, Deus vê tudo, Ele sabe de todas as coisas. Quem passaria a perna em Deus? Aquela multidão averiguada por João são aqueles, portanto, que viveram de forma séria a sua vocação de discípulo e discípula de Jesus. Séria. Não como uma comédia, nem como uma fantasia, nem como essa categoria de cristãos que hora e volta aparece na nossa frente de maquiagem, não é? Maquiados nas suas ações, na sua língua, nos seus argumentos, maquiados. Possa até ser que encontre alguém que ache bonito, mas ela cai. Cai. A leitura do Evangelho de hoje, caros irmãos e irmãs, falava de bem-aventurança. O que significa, portanto, viver uma vida de santidade? É tornar a minha vida beata. É tornar a minha vida bem-aventurada. Não somente porque consigo fazer feliz, não somente porque sou feliz, mas consigo fazer outros felizes. Foram tantas hoje as bem-aventuranças que Jesus alertou e nos proclamou no Evangelho de hoje. O que é, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, olharmos para aqueles que se encontram na glória e desejá-lo para nós? É viver a vida beata e bem-aventurada que esses homens e mulheres viveram junto de Deus. Que decepção e que perda de sentido, meus irmãos, quando a nossa vida ela não é bem-aventurada. Quando a gente não faz bem à comunidade. Quando a gente é motivo de divisão. Quando nós não estamos em comunhão. Podemos receber a quantidade que for de Eucaristia. Se não estamos em comunhão, corremos o sério risco de estar comungando da nossa condenação. Uma vida bem-aventurada e uma vida beata é uma vida da qual eu me torno um dom e não um peso para a vida das pessoas. Eu não posso ser um peso na vida das pessoas, porque a minha vida é um dom. Eu não posso viver a minha vida enganando as pessoas, manipulando, mentindo. Eu não posso. É estampado, meus irmãos, na cara destes, a infelicidade e o peso da vida, porque ninguém consegue manter-se em duas realidades ao mesmo tempo. Ninguém. Viver uma vida bem-aventurada, uma vida beata, é transformar aquilo que nós temos, pessoas, objetos, aquilo que Deus nos premiou, como ponte que nos conduz a Deus,
Porque se tudo que possuímos, até nossas amizades, não for para bendizer a Deus, porque elas nos conduzem ainda mais a Ele, começaremos a utilizar dos objetos e das situações para tornar-nos prisioneiros em vícios, em manias, em manipulações. Por que meus irmãos, que uma pessoa que tem uma vida beata, bem-aventurada, incomoda tanto a outra? Quando você vê uma pessoa falando demais de uma outra, porque ele é assim, porque ele é assim, porque ele faz isso, porque isso e aquilo outro, pare por um instante. Por mais que você goste dessa pessoa, porque se trata de um amigo, de um familiar, mas de tanto ele falar mal dessa pessoa, que às vezes está ali lendo a palavra de Deus, está ali no seu apostolado, pare por um instante e pergunte a você mesmo, o que é que incomoda tanto esta pessoa, que esta pessoa aqui vive falando daquela outra? Às vezes, a covardia e a impossibilidade de viver o que são as lutas daquela. Porque uma coisa é certa, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que mais incomoda a quem busca a Deus, não é o fato de que o outro busque a vida de santidade e as lutas que ele, portanto, vive na sua vida. O que mais deveria nos incomodar não seria o outro, mas a possibilidade de pensar, de vivermos um segundo sem o amor de Deus. Quantas e quantas vezes nos incomodamos mais com a vida dos outros, nos inquietamos tanto com a presença das pessoas, que tiramos a atenção daquilo que de verdade deveria nos inquietar. Viver uma vida de forma infiel a Deus. Distraímos a nossa atenção procurando um problema que eu considero estar no outro, mas não olho a grande trave que existe no meu, de estar mantendo uma vida distante do amor do Senhor e por isso não a transformando em uma vida bem-aventurada. Façamos, caros irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos a solenidade de tantos santos, canonizados, anônimos, todos eles, querendo imprimir as páginas do Evangelho em sua vida, para que no dia que o noivo chegar, estejam eles prontos, com lâmpadas acesas, a fim de entrar e fazerem festa com ele. Porque se não for para transformar a nossa vida numa vida bem-aventurada, corremos o sério risco de manter nossas lamparinas apagadas e o nosso corpo e a nossa vida fora da festa de Deus. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje, nesta terça-feira, aqui na casa em Betânia, nossa direção espiritual foi diferente. O padre está num tempo agora de recesso, devido ao laudo dos médicos, que me pediu, portanto, descanso. E por isso que nós colocamos a direção espiritual de hoje, uma parte da homilia do domingo, que eu realizei, não é? E hoje está passando e transmitindo. Espero que aqui embaixo você coloque qual foi a parte hoje deste momento de direção espiritual que mais tocou o seu coração. E não esqueça, celebrar a solenidade de todos os santos é agradecer a Deus por essas referências que nos ajudam a viver a fidelidade com Deus, ao mesmo tempo de obedecer ao convite de Deus, que nos chama a todos a sermos santos, a fazer a sua vontade. Coloque aqui embaixo qual foi a parte dessa pregação que mais você ficou tocado. E desde já, Deus abençoe, santifique e exorcize a você, a toda a sua família. A água que você apresenta agora diante desta telinha, não é, nesse momento de direção espiritual. Deus abençoe os objetos que você coloca agora aqui na frente. E na próxima terça-feira nos encontraremos, se Deus quiser. Deus abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Na casa em Betânia, nos reunimos para escutar a palavra de Deus. Seja bendito o nome do Senhor e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que chegue ao acesso delas a maravilha que Deus hoje comunicou a mim e a você. Até mais, se Deus quiser.